amigas, olá, amigos, boa noite. Lindo momento em que nós nos reencontramos mais uma vez no nosso programa com Joana de Ângeles em 30 minutos. Este lindo podcast. Hoje é um dia muito especial, porque 3 de outubro de 2024 comemoramos um nascimento especial. Em Lyon, quando Hippolyte Léon Denis Rivail nasce. Este foi um menino que nasceu em 3 de outubro de 1804. E ele foi maravilhoso na sua proposta reencarnatória para trabalhar para Jesus. Veio numa família um pouco abastada, que viu logo nos primeiros anos de vida aquele progresso daquele espírito que queria conhecer, falar, sentir. Então, seus pais o levaram para Yverdon, na Suíça, bem perto da França, para estudar com o fabuloso educador João Henrique Pestalozzi. E foi lá que este menino pôde aprender a ética do bem viver, rememorando com certeza das suas reencarnações pregressas. Aprendeu a trabalhar naquele colégio que tratava dos meninos ricos, e Pestalozzi também trabalhava com os meninos pobres que não poderiam pagar, ou que não podiam pagar. Então, o menino Rivail teve contato com os meninos do seu porte financeiro e aqueles meninos mais pobres. Ele desenvolveu uma brilhante empatia com a dor do outro, a ponto de logo aos 15 anos, aos 16 anos, substituir o seu grande mestre, João Henrique Pestalozzi, nas suas aulas, quando ele viajava para difundir o seu educandário em Yverdon. Este ser cresceu, tornou-se um grande professor, poliglota, e na França ele desenvolveu um método especial de matemática e da língua francesa. Quando, cerca de quase 50 anos, ele teve contato com o mundo espiritual. E, através de amigos, ele pôde vivenciar o recado do mundo espiritual que nós conhecemos como as mesas girantes e falantes, espíritos simples que vinham dar a noção da existência de espíritos que podiam se comunicar com os encarnados, com aqueles que estavam vivos, aspas. Porque para a grande maioria das pessoas da época, vivos eram os da carne, eles não conheciam o mundo espiritual. Para nós, a chegada desse espírito, com a sua envergadura, foi muito importante, porque depois ele formou um grupo para poder falar, conversar com os espíritos. Nós estamos só alinhavando um pouco para dizer que numa dessas sessões, o espírito Zéfiro chegou para ele dizendo que um século antes da chegada de Jesus, o professor Rivail já estava reencarnado como Kardec, Allan Kardec, um druida, que era um grupo mais evoluído dos celtas, ali na Europa setentrional, sobre a França. E que tudo aquilo que ele estava fazendo era meritório, mas aquela obra que ele pensava editar
não podia ser com o seu nome, com o professor Rivaio, porque ele já tinha obras editadas. Ele teria de usar um codinome. Então, nós vamos ter a primeira obra codificada por esse espírito que passou a se nomear Allan Kardec quando trouxe o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, hoje, nós comemoramos o nascimento de Hippolyte Kardec. Hippolyte Léon Denis Arrivaio, Allan Kardec. É uma gratidão imensa, é uma alegria imensa estar junto com vocês, porque nós estamos no livro 4, Momentos de Saúde e de Consciência. Só que nós estamos falando, nós já falamos do capítulo 1 e o capítulo 2 do Momentos de Saúde. Hoje nós vamos falar do livro Momentos de Saúde e Consciência, o capítulo 5. Nesse capítulo, com o título Decisão de Ser Feliz, a veneranda nos traz um preâmbulo dizendo que o auxílio divino invade-me durante os dias da minha vida e encoraja-me. Ela faz uma reflexão sobre ela mesma. Empenho-me em abandonar a acomodação e o desânimo, revigorando-me na prece e trabalhando pela conquista dos recursos superiores. É muito interessante quando nós vemos esse espírito de escola falando das dificuldades do seu dia a dia. E ela diz: as sombras que me envolvem permanecem porque as sustento com o pensamento. Então, dizendo que o nosso pensamento é algo que nós temos que trabalhar para escolhermos o lado luz e não o lado sombra. E ela diz: serei o sol do esforço pessoal e, banhado pela divina luz, me restaurarei sendo feliz. Então, ela está buscando o sol interno, o sol do seu esforço espiritual. E nós vamos usar esse esforço pessoal, individual e coletivo para nos fazermos mais felizes. O nosso título é Saúde e Bem-Estar. E eu faço uma pergunta assim para nos lembrarmos o que significa ter saúde. Vou fazer uma reflexão que nós já fizemos lá na frente, porque o nosso programa tem como meta tirar um pouco o véu da letra, mas no sentido mais tranquilo, mais simples, da psicologia transpessoal da Joana de Ângeles. No ano de 2015, a ONU, Organização das Nações Unidas, e alguns países signatários acordaram a Agenda 2030, ou seja, uma agenda para o ano 2030, e nós estamos no ano 2024, e isso, de 2015, já se passaram alguns anos. Mas que foi um marco importante para a lembrança da necessidade do desenvolvimento sustentável do planeta. Essa agenda foi composta de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com a sigla ODS, que estão traduzidos em quase 170 metas, na realidade 169 metas, que devem ser atingidas até o ano 30. Nessa agenda, ODS 3, com objetivos começados em 2016, tem como foco a saúde de qualidade. Não é a saúde de qualidade, visando assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Não é só para crianças, não é só para jovens, não é só para adultos, não é só para idosos. É para todos nós, em qualquer tempo da nossa vida de reencarnação. Assim, segundo a Organização Mundial da Saúde,
OMS, saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente, desculpe, ausência, vou beber aguinha, de afecções e enfermidades. Não é só eu estar sem doenças sensíveis. É que eu tenha dentro de mim um bem-estar físico, mas o bem-estar mental e o bem-estar social. Enquanto, diz a OMS, o bem-estar, isso é definição de saúde, enquanto o bem-estar é a medida que o indivíduo ou um grupo é capaz, por outro lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades um pelo outro e de lidar com o meio ambiente. Essa definição é da FAO, em 2013. Assim, saúde e bem-estar não são a mesma coisa. Dessa forma, saúde deixou de ser vista como um valor individual e passou a ser tratada de forma coletiva, sendo considerada um direito fundamental a ser assegurado para todos, independentemente da raça, da religião, da condição socioeconômica, da ideologia política. Assim, com esse foco, foram previstas 9 metas do ODS 3. Eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas eu vou dizer, baseadas em quê? Na redução da mortalidade materna das mães, do fim das mortes infantis evitáveis, do combate às epidemias e doenças transmissíveis pela água e outros veículos, na redução das mortes prematuras por doenças não transmissíveis, na prevenção e no tratamento relacionados ao uso de álcool, de tabaco, de outros entorpecentes, de outros aditivos químicos, na redução das mortes em situações de trânsito por produtos químicos perigosos e no necessário acesso aos sistemas de saúde. Então, nós estamos vendo que, ainda hoje, esses focos não foram alcançados. Estamos caminhando e faltam 6 anos para atingirmos a meta de 2030. Quanto ainda falta para atingirmos esse bem-estar? Nós vamos perguntar para reflexão nossa, minha, da Laila Fernandes e todos vocês, ouvintes queridos, que formam a nossa plataforma. O que significa ter saúde? O que contribui para que as pessoas tenham saúde? Primeiro, o pensamento. E depois, as ações derivadas dele. Segundo item, o que significa estar doente? O que favorece o adoecimento das pessoas? Favorece o desânimo, o mal-estar, a falta de cuidar de si, a ansiedade, a raiva, a reclamação, a inveja, o ciúme. Coisas que nós nem pensamos que nós temos, que sejam responsáveis pela doença. O que faz quando adoece? O que nós fazemos quando adoecemos? O que significa para você, para nós, sermos cuidados? Cuidar de nós e alguém cuidar de nós. Será que nós pensamos que quando estamos doentes, é só tomar remédio? O remédio que entra pela boca? Acreditamos que não.
Nós acreditamos que, na realidade, esse bem-estar tem que sair de nós, pelo nosso pensamento, pelo nosso bom pensamento, pela nossa vontade de trabalhar pelo bem, pelo próximo. Porque quando trabalhamos para nós e trabalhamos para o próximo, nós estamos trabalhando para Deus. Jesus nos orientou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós não trabalhamos em favor do próximo, fica difícil. Nós comentamos alguns programas anteriores sobre o bom samaritano, que deixou tudo para cuidar de um desconhecido. E, finalmente, a última pergunta: como os trabalhadores de saúde interferem no processo saúde e doença das pessoas? Será que eles estão contribuindo devidamente? Ou alguns trabalhadores fazem coisas muito simples? Nos lembramos agora de André Luiz, espírito, que, como médico, cuidava das pessoas sem paciência. E, quando desencarna, somente uma paciente dele se lembrou dele, agradeceu tudo que ele fez, porque aquela pessoa ele tratou com cordialidade, porque a sua secretária o induziu a fazê-lo. Então, vejam, ainda hoje, os profissionais de saúde ainda estão nesse jaez. Entretanto, queridos amigos, a veneranda Joana de Ângeles vai nos ajudar nestes momentos para nos explicar como nós estamos, em que dia feliz nós estamos. É muito bom podermos estar juntos. Não sei se vocês gostam, eu amo poder estar com vocês. Eu amo podermos estarmos juntos, trabalhando as nossas necessidades, os nossos confortos e desconfortos. Porque muitas vezes, meus amigos, muitas vezes nós temos coisas que nós nem sabemos que precisamos. Então, nós vamos buscar Joana de Ângeles neste capítulo 5, quando ela fala de saúde e bem-estar, para nos ajudar a entender esses questionamentos. E ela vai dizendo: o planejamento de qualquer projeto responde pela qualidade da futura realização. Então, previsões, detalhes, cálculos, referências, organograma vai permitir que nós possamos traçar metas boas. Desta planificação até a concretização, nós vamos ter alterações, nós vamos ter que introduzir coisas diferentes, nós vamos ter que tirar excessos, gastos. Nessa linha de raciocínio de qualquer projeto, nós vamos pensar que uma cuidadosa semeadura de cardos, com adubação frequente e outra colheita, não resultará senão de espinhos e acúlios. Com adubação, tudo certo. Sem adubação, nada certo. Então, a criatura humana torna-se o que pensa, o que sustenta mentalmente e se desenvolve, e desenvolve até a fixação. Então, para termos saúde, nós temos de pensar saudáveis, no bem, no amor e na paz. Entretanto, a nossa veneranda diz que há determinadas provações que são inevitáveis por procederem dos desmandos de nossas reencarnações pretéritas, de outras existências. Mas elas podem, através das nossas construções mentais e humanas edificantes no bem, serem alteradas, atenuadas, até liberadas, pois atos saudáveis granjeiam, buscam e conseguem méritos
para superar aqueles que foram danosos. Jesus nos disse: o amor cobrirá a multidão dos pecados. Ou seja, quando nós agimos no bem, o nosso mal, o nosso desconforto, o que nós fizemos de inevitavelmente ruim, serão amainados. Todos os atos, não talvez tirados, zerado, mas minimizados. Então, a veneranda vai dizendo para nós no capítulo 5, não se detenha aos atavismos infelizes, revivendo-os, reestruturando-os no campo mental. Vamos parar, vamos refazer o nosso circuito e vamos pensar melhor. A sabedoria popular, nos diz Joana, pedra que rola não cria limo, sugerindo sempre alteração de rota, de movimento, de realização, dizendo que nós não podemos criar limo porque estaremos parados, sem mudarmos com atos generosos. Vamos nos esforçar para desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. Podemos e devemos alterar para melhor o clima que nós respiramos, o ambiente no qual nós estamos. Não basta pedir a Deus e ficar esperando o que Ele vai nos ofertar, porque saúde ou doença, bem-estar, dependem de nós. Dependem de nós. Nós é que fazemos nosso bem-estar físico, nosso bem-estar mental, espiritual. Claro que nós pedimos ajuda ao nosso anjo guardião, ao nosso benfeitor, aos nossos benfeitores, porque, na realidade, meus amigos, nós temos alguns. Entretanto, nós não podemos ficar parados. Nós temos que orar, nos movimentar, agindo no bem. Então, Joana nos narra uma pequena história linda. Ela está dizendo que um sábio caminhava com os discípulos por uma via tortuosa. Viram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se e prosseguiram. Parece quase a parábola do bom samaritano. À frente, alguns quilômetros vencidos, havia um outro homem que tinha igual o carro atolado num lamaçal. Este, porém, esbravejava, reclamando, mas tentava, com todo o empenho, liberar o veículo. Um estava parado só orando. O outro, mesmo esbravejando, estava tentando agir para saber se podia tirar o seu carrinho do atoleiro. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reunidas todas as forças, logo o transporte foi retirado e, após agradecimentos, o viajante prosseguiu feliz. Os aprendizes ficaram surpresos. Por que aquele primeiro, que estava atolado, que estava orando, não foi ajudado? E o sábio foi no rebelde que até vociferava e recebeu o apoio do grupo. Por quê? E o sábio disse, sem perturbar-se, como um nobre professor, o que orava, aguardava de Deus a graça, que Deus viesse fazer a tarefa que lhe competia. O outro, embora parado por ignorância, não esperava auxílio. Estava buscando e trabalhando. Será, pois, ideal que, sem reclamar, esse é o ideal, e pensando corretamente, como nós podemos retirar do baú, ou seja, do terreno alagado, com água estagnada, como se fosse um pântano, o carro da nossa existência. Então, ela traz
que nós, muitas vezes, estamos atolados no carro da nossa existência, nesse pântano, a fim de seguirmos felizes, com saúde e bem-estar. O que nós devemos de fazer? Nossa reencarnação, esta em que nós estamos juntos, neste momento contemporâneo, ela pode ser um espelho de águas calmas ou um pântano de águas turvas. Mas é nosso passado e nosso presente. Mas nós vamos projetar para o nosso futuro, com trabalho no bem, com paciência, com paz. Porque o nosso pensamento é que vai nos fazer termos mais saúde e mais bem-estar. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste programa, que nós tentamos traduzir os ensinamentos muito complexos, muitas vezes, da nossa Joana de Ângeles. Porque, meus amigos, ainda falávamos no domingo. Nós conhecemos 4 reencarnações da Joana. Ela nos deixou ver. No século I, como Joana de Cusa. Depois, no século XIII, como a nossa querida Clara de Assis. Depois, no século XVIII, como Sor Juana Inês de la Cruz, enciclopedista. E depois, no século XIX, como Madre Angélica de Jesus, no Brasil. Então, quem foi enciclopedista, numa das suas reencarnações, vai primar para trazer para o planeta palavras de consolo, mas com força do vocabulário, já que, como Juana de Asbarre, aquela menina estudou português sozinha. Ela era de família indígena, sua mãe era indígena. E no México, ela desenvolveu, quando ficou no convento das Carmelitas Descalças, ela desenvolveu um aprendizado imenso sobre línguas, já que ela era poliglota. E do mundo, ou seja, do planeta, vinham homens pedir ajuda quanto à sua língua, os seus dialetos, e ela os atendia a todos. Morreu cedo, aos 44 anos, vítima de uma pandemia que, naquele convento, atingiu a todas aquelas mulheres que lá estavam. As mulheres foram morrendo, uma a uma, até que restou a Sor Juana Inês de la Cruz. Então, queridos amigos, que possamos sempre amar e amar, e sermos amados para nos tornarmos mais felizes. Nós esperamos com fé, com coragem, que estejamos no caminho certo, trabalhando essas obras magnânimas. Mas hoje nós queremos agradecer ao nosso memorável codificador da doutrina que nós abraçamos, deste Consolador que nos ama, porque é Jesus que traz ele através dos homens, através dos espíritos benfeitores. Então, que Hipólito Leon de Arrivaio, codinome Allan Kardec, receba de nós a gratidão. E a Joana de Ângeles e ao Divaldo Franco, que nos oferta o estudo da série psicológica baseado no Consolador Prometido, no Espiritismo, a nossa gratidão perene. Por isso, eu e a Laila Fernandes dizemos boa noite. Nós esperamos que todos tenham gostado da nossa fala, do nosso estudo, e até a próxima
o próximo 15 dias, porque nosso programa é quinzenal, às quintas-feiras, 19 horas. Agora nós já estamos 19 e quase 19h30. Aliás, 19h30 horas. Já estamos com 30 minutos do podcast com Joana de Ângeles. Muito obrigada pela afluência de todos, pela contribuição que nós sempre recebemos pelos nossos canais. Fiquem com Deus. Paz e bem, franciscanos. Até a próxima oportunidade. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada, Allan Kardec e a nossa querida veneranda Joana de Ângeles. Muita paz.